e estar retornando aqui para rever toda a minha história ao lado de vocês torna a noite ainda mais especial. Muita gente aqui participou das histórias que nós vamos assistir, a Liz, a Débora Muniz, o Mojica também faz uma participação, Mojica que abriu essas portas mágicas da sétima arte para mim, que era um admirador, um cara que deixava de jogar bola, empinar quadrado para ficar na frente da televisão assistindo as séries do Tarzan, até descobrir o cinema fantástico. Quero também deixar aqui o meu agradecimento à Liz Marins, que é uma das que mais me incentivou a caminhar, porque a gente sabe que fazer arte no Brasil é difícil, o cinema principalmente é uma das artes mais dispendiosas, e fazer sem edital, sem apoio, sem auxílio. E é tudo o que vocês vão ver hoje aqui na tela. A primeira história, ela data de 2008, que é a história de Lia, que está embutida dentro do conto aqui. Foi o meu primeiro curta produzido de uma forma profissional, até por conta de uma conversa que eu tive com a Liz, né, porque eu era aquele cara... Aliás, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, sou muito... sou ansioso, né, gente? Pô. Então, sou imperativa. E a Liz veio conversar comigo, né? Porque eu fazia os filmes, a gente ia no estúdio dela e passava a madrugada assistindo filmes, tomando vinho, ficando bêbado, fumando narguilé na época. Hoje a gente não faz mais isso, que sabe que não é bom para a saúde. E um dia eu passei um filme que a gente rodou no Castelo dos Horrores, que era o Lâmina Vampiro. E ela veio conversar comigo, assim, toda preocupada, né? Com a maior das boas intenções, dizendo: Rubens, você é tão criativo, você tem umas histórias tão bacanas, mas acho que eu precisava pensar melhor a forma como se coloca a câmera, aquela coisa. Depois ela disse para mim que ficou preocupada da forma como eu ia receber aqueles conselhos dela, né? E porque a gente sabe que muitas pessoas, elas não param para ouvir, porque quando a pessoa fala, ela já quer dar a resposta. Eu parei, eu escutei, eu entendi o que ela quis dizer. E logo após o conselho que ela me deu, né, dessa questão de se preocupar um pouco mais com o posicionamento de câmera, porque era aquilo, era Galber Rocha, né? Câmera na mão, filmando tudo de qualquer jeito. E logo o próximo curta que eu fiz, que foi a história de Lia, eu ganhei 4 prêmios, 2 de direção, 1 de fotografia e 1 de montagem. E a Liz é uma das responsáveis por hoje eu estar aqui com esse filme, que é o meu segundo longa tecnicamente. Temos diversos projetos que a gente quer fazer, a gente sabe que é difícil demais, a gente vai tentar editar, tenta, mas não consegue. Enfim, vamos abrir uma vaquinha, né, Liz, para a gente fazer os nossos projetos, né, Débora? E a gente conta com vocês aí para apoiar, porque a gente ficar esperando, o tempo passa, a gente não faz nada. Então, eu quero convidar vocês a mergulharem nessa noite de pesadelos, a voltar nos anos 80, 90, na época da magia das locadoras, um tempo que marcou muito a minha vida, que também é retratada aqui, onde a entidade Iraíra vai recepcionar cada um de vocês e apresentar histórias que eu tenho certeza que vocês vão reconhecer pessoas ou amigos de pessoas que, de certa forma, vivenciaram essas experiências soturnas, macabras, sobrenaturais. Bem-vindos às Fitas Proibidas. Boa diversão, pessoal! Pai da Liz, José Mojica Marins, né? José do Caixão, foi assistindo televisão, lendo história em quadrinhos, e muito amor, muita paixão pelo cinema. Esse aqui é um filme totalmente de guerrilha, a gente não teve nenhum incentivo. Cada curta foi feito extremamente colaborativo. A única coisa que saiu do nosso bolso foi dinheiro para comida e alguma coisa para complementar a maquiagem ou algum efeito. De resto foi uma somatória de ajudas, de colaboração, né, mútua, cada um agregando com o que podia. No Carniçal, aquele cemitério foi feito por um amigo nosso, ele ficou lá horas fazendo cruzes. Enfim, esse realmente foi um filme feito totalmente sem verba, né? E foi uma grande escola para mim, né?
Pra gente chegar e encarar, fazer a Noite das Vampiras. E, enfim, é uma grande história para mim, uma vivência muito bacana compartilhar com vocês. Eu vou passar para as meninas falarem também, né? Falar a experiência também, como foi fazer, não sei, o pessoal pensa. Oi. Oi, gente, obrigada por estarem aqui, né? E vimos vários curtas, né, do nosso astro aqui. E a história que ele contou até no começo, né, é que assim, ele falou sobre, que eu falei de ângulos, essa coisa toda, mas a coisa foi bem pior. A coisa assim, do tipo, sabe assim, alguém que vê uma pessoa super talentosa, uma pessoa que interpreta, dirige, canta, toca, faz um monte de coisas, e a pessoa assim começa a fazer várias coisas e é super pilhado e é TDAH, como eu. Enfim, né? Aí eu olhei e falei, cara, mas você está fazendo trocentas coisas, mas você não está dando atenção a cada uma delas, né? É o que difere o amador do profissional. E tipo, você é um profissional e há tempos, né? Aí, enfim, só para vocês terem uma ideia do nível da conversa, foi daí para... E assim, eu falei, perdi um amigo, sério meu. Porque assim, existem gente que critica, existe pessoas, né, que criticam pelo prazer de criticar, mesmo, tipo, para baixo, né? E existem pessoas que querem te ver crescer, porque veem em você um potencial muito grande. E eu sempre vi nessa pessoa um potencial, assim, extraordinário, né? Que é a tal da crítica construtiva, mas de verdade, né? Não é como a inveja branca que meio que não existe. Então, para quem teve a oportunidade de conhecer o terror do Play Center, imaginem que eram 2 meses de teatro aberto, com aproximadamente 200, 250 personagens, que Walter deu a continuidade a algo que Mujica criou em 87 para 88, eu sempre confundo um pouco, que foi quando nós começamos o terror do Play Center, né, Crônio? 88. Então, gente, aquilo era muito grande. Eu cheguei ao ponto de estar no Japão, saí de lá um mês antes de vencer o meu contrato para não perder as noites de terror do Play Center como atriz. Então foi muito grandioso, é a história do nosso país, é a história da nossa cidade. Então eu digo, quão grande foi a história do cinema da Boca, quão grande foi um cara chamado José Mujica Marins, que criou Zé do Caixão, que eu acho que nós devemos cuidar muito bem dessa memória, para que não aconteça o que já está acontecendo hoje, que quase ninguém sabe quem foi Mazzaropi. Então, infelizmente, o brasileiro tem uma memória muito curta, muito pequena, e a gente deixa a nossa história morrer, o que não podemos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E hoje, para mim, gente, é muito grande, porque eu vivo no cinema graças a essas pessoas, graças ao Mujica, graças a todos aqueles que continuaram o trabalho do Sr. Mujica, como Denison Ramalho e tantos outros, que me deram o privilégio de fazer grandes personagens e continuar hoje sendo assim um ponto X no cinema fantástico. E gratidão, gratidão imensa a um cara chamado também Renato Prieto, que me deu assim o privilégio de também fazer parte de um momento assim maravilhoso no Teatro Espírita, que não deixa de ser a produção fantástica também. E o que temos aqui hoje, a nossa maior produtora, hoje a nível nacional, posso dizer assim, tá? No Teatro Espírita, que é a Luciene Cunha.
Olha, eu confesso para vocês, é difícil falar, porque vem assim uma... viver essa realidade é muito grande, eu pelo menos tenho como muito grande. E ter vocês todos aqui, são pessoas que de alguma forma fazem parte da minha história em algum momento. Gil Mendes, tantos outros. Eu acabei falando o seu nome, Gil, não sei porquê, porque tem um monte de gente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Aí tenho aqui a Gabi, que é minha filhada querida, filha de Ari Santiago, onde eu comecei teatro antes do Mujica. Antes de chegar até o senhor Mujica. Tá? Era com Ari Santiago, pai de Gabi, que está aqui. Vocês percebem quão grande é tudo isso? E tem uma pessoa que hoje tão especial, mas tão especial que vocês não fazem ideia do tamanho dessa pessoa. É uma pessoa que chegou para mim e disse: Débora, eu amo esse país, é a minha pátria mãe. E hoje eu disse para ele: não, amor, a sua pátria mãe foi lá onde você nasceu. O Brasil te adotou. Que é uma pessoa maravilhosa que está aqui, que eu perco o nome. Rodrigo, por favor, você pode apresentar o nosso amigo? Nabid, ele veio do Irã, gente. E foi acolhido pelo nosso país. Não é que ele veio do Irã porque ele gosta, ele veio para o Brasil passear. Não, ele veio porque a pátria dele chegou um momento que não dava para viver mais. Então ele foi acolhido e aqui está, acolhido por todos nós. Então, o que eu disse para ele, essa é a pátria dele. Aí vocês percebem o que é o nosso país, o que é o nosso Brasil, o que é a nossa história, o que é a Mujica, o que foi Mazzaropi, o que são essas pessoas para a gente, que eles nos dão a oportunidade de podermos viver uma história, de documentarmos essa história, a grandiosidade da sétima arte, que eu falo a cada dia, que sou repetitiva, mas vou continuar falando sim. Quem quiser ouvir, que eu ouva, quem não quiser, foda-se. Sabe? A sétima arte ninguém mata, não tem como. Então você pode fazer a gente faz um espetáculo, é lindo, maravilhoso, a gente vai lá, a gente vive no palco, daqui a pouco acabou e a gente fica da lembrança e das fotos. A gente faz uma novela, a gente faz uma história na TV, vive, tá. Sétima arte não, ninguém mata. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, nós vemos história hoje, lá da Primeira Guerra Mundial, lá de quando começou o cinema. Então, o cinema, gente, é vida, cinema é isso. E me perdoe que eu falo demais, mas falo mesmo porque eu amo cinema e amo vocês. Obrigada por estarem aqui. Não sei nem o que dizer, viu, pessoal? Eu pensei que fosse uma edição pequena, tipo 20, 30 tiragens. Olha os donos da bola, ó. Bom, pessoal, a gente fica aberto aqui para tirar alguma dúvida que vocês queiram em relação ao filme, em relação à carreira das meninas, alguma coisa. Eu, no mais, só tenho que agradecer mesmo de vocês estarem aqui numa quarta-feira. Hoje é quarta, né? Quarta-feira, num dia que eu sei que o trânsito está terrível por conta das obras que estão sendo feitas na cidade. Muitas pessoas, muitos amigos meus disseram que estavam enfrentando o trânsito. Mas, enfim, faz parte. Mas fico muito feliz em olhar para essa sala aí, é praticamente cheia, praticamente lotada, gente. Então, enfim, só posso sinceramente agradecer a cada um de vocês. Muito, muito obrigado.